Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer um estudo dirigido sobre números decimais na disciplina de matemática. Peguem o módulo de vocês na página 113, pois esse estudo dirigido vai da página 113 até a página 118. Vamos lá? Então, crianças, vocês já viram nos vídeos anteriores a ideia de número decimal, que são os números naturais separados por vírgulas. Utilizamos os números decimais, principalmente quando tratamos de dinheiro. Quando vamos comprar algo ou voltar algum troco, utilizamos principalmente os números decimais. Vamos ver sobre os centésimos. Considere a figura a seguir como uma unidade. Ela foi dividida em 100 partes iguais e uma delas foi colorida de roxo. Escreva a fração que pode representar a parte colorida. Lembrando que o número que fica em cima, que é o numerador, é a parte pintada. Nós vamos colocar o número 1. E o número que fica embaixo é o denominador, que são a quantidade de vezes que a figura foi dividida, que já foi falado aí acima. Não vai precisar vocês contarem, que é 100. Então, a fração representada é um centésimo. A parte colorida de roxo indica um centésimo da figura. Neste caso, o número decimal que representa essa parte é 0,01. A quantidade de zeros que vai ter esse número é a mesma quantidade de zeros que tem o número 100. Ou seja, o número 100 tem 2 zeros depois da vírgula. Então, o número decimal também vai ficar com 2 números depois da vírgula. Escreva a fração e o número decimal que podem representar a parte colorida de verde de cada figura. Vocês vão contar aí a figura e vão ver quantas partes pintadas. Vou dar um tempinho aí para vocês contarem, ok? Vamos lá? Dê o pause no vídeo e faça a contagem com calma. Então, depois de contarem, vocês viram que tem 36 partes pintadas nessa primeira figura. Então, a fração correspondente é 36 centésimos. Agora, vocês vão contar a quantidade de quadradinhos da segunda figura. Isso, vai ter 63 quadradinhos pintados, então a fração é 63 centésimos. O número decimal, lembra que é o zero, a vírgula e a quantidade de zeros que tem no número 100 é a quantidade de números que vai ter após a vírgula. Então, da primeira imagem vai ficar 0,36 e o da segunda imagem vai ficar 0,63, que nós lemos 36 centésimos e 63 centésimos. 3. Complete o quadro. O quadro ele já tem algumas dicas aí para vocês. Já tem o primeiro exemplo feito, 36 centésimos. O número decimal é 0,36 e é escrita por extenso, 36 centésimos. O segundo número não tem a fração, mas tem a forma decimal. Como eu estou trabalhando com centésimos, eu vou saber que todos os números aí, a fração vai ser sobre 100. Então, vai ser a fração 63 centésimos, que é escrita por extenso é da mesma forma, 63 centésimos. A última fração aí, 75 centésimos, representados na forma decimal é 0,75 e a escrita 75 centésimos. Na página 114, traz um texto falando sobre um esporte em que centésimos de segundos são importantes para dar a vitória para um competidor ou para outro. Provavelmente você já escutou essa expressão, né? Um centésimo de segundo. Ela significa que, dividindo um segundo em 100 partes iguais, devemos considerar apenas uma delas, o que equivale a um intervalo de tempo relativamente pequeno. Nos esportes de velocidade, por exemplo, um intervalo de tempo mínimo pode determinar a vitória ou a derrota de um competidor. Em certas modalidades, é comum os atletas finalizarem a prova
com diferença de poucos décimos ou centésimos de segundo. Na prova de 100 metros rasos, vence o atleta mais rápido nos 100 metros de pista. E nessa modalidade, quem se destaca é o jamaicano Usain Bolt. Ele é considerado o homem mais rápido do mundo. Um outro esporte que também é muito comum a utilização dos centésimos de segundo é a natação. Observando os tempos de provas informados na legenda da imagem, vemos que ocorreu uma diferença de apenas 8 centésimos de segundos do primeiro para o segundo colocado. Do segundo para o terceiro colocado, a diferença foi ainda menor, de 2 centésimos de segundo. Podemos ler aí na legenda da imagem falando sobre essa diferença. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, Usain Bolt conquistou a medalha de ouro na prova dos 100 metros rasos, com um tempo de 9,81 segundos. Em segundo lugar, chegou o americano Justin Gatlin, com 9,89 segundos. Já o terceiro lugar foi do canadense André, com 9,91 segundos. Então, bem rápido, né? Pense aí, o que dá pra gente fazer em 9 segundos? Pois é, eles conseguem correr aí 100 metros. Assinale com X a forma decimal que podemos usar para representar 8 centésimos de segundo. Partindo do princípio aí que para representar os centésimos nós temos que ter 2 números depois da vírgula, a única opção que oferece essa possibilidade é a primeira. Então, nós vamos marcar aí 0,08 segundos, que é a mesma coisa que 8 centésimos de segundos. Aí na B, além da prova de 100 metros rasos, cite outras modalidades esportivas em que um pequeno intervalo de tempo faz toda a diferença. Então, podemos ver aí, já foi falado a natação e tem também as corridas de Fórmula 1 ou outros tipos de corridas automobilísticas. Vamos para a página 115, questão 1. Leia algumas informações sobre a água no Brasil. O Brasil possui cerca de 12 centésimos do total da reserva de água doce superficial do planeta. E B. No Brasil, cerca de 81 centésimos da água doce disponível está concentrada na região hidrográfica amazônica. Pinte as partes necessárias das figuras para representar as frações destacadas acima. Depois, escreva na forma decimal e por extenso cada uma delas. Vamos representar as informações da letra A e da letra B. Lembrando que essa plaquinha cheia de quadradinhos, ela representa centésimo, quer dizer que tem 100 unidades de quadradinho dentro de cada plaquinha dessa. Então, na primeira aí, se é 12 centésimos, dessas 100 nós vamos pintar 12. Vocês vão contar 12 quadradinhos e pintar. Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Aí no meu exemplo vai aparecer na vertical, mas se você colocou na horizontal também não tem problema. Como aí nós vamos representar em números decimais? Lembra o 0,12, significa que depois da vírgula tem que ter 2 números, representando aí o 100. Então, vai ficar 0,12, que nós lemos 12 centésimos. E na letra B, como que vai ficar? Vocês vão pintar na letra B o equivalente ao que fala lá na informação, 81 quadradinhos. Vocês vão contar aí no desenho de vocês, no livro de vocês, 81 quadradinhos e vão fazer a pintura. Como que vai ficar esse número escrito por extenso e na forma decimal? Então, 0,81 na escrita e na leitura é 81 centésimos. Lembre-se, para você fazer um acompanhamento melhor, vá dando pause no vídeo para que você possa estar respondendo aí no livro de vocês. Questão 2. Considerando a placa como um inteiro, escreva uma fração e um número decimal para representar
a parte colorida de cada cor em relação à placa toda. Mais uma vez, lembrando que a placa toda ela tem 100 quadradinhos. Vocês vão representar a quantidade de quadradinhos que estão na cor amarelo, vermelho e azul. Como aí é uma fração, vamos lembrar que na fração, em todas aí, o denominador vai ser 100. Vocês vão contar aí em amarelo. Quantos quadradinhos tem em amarelo? 24. Então, a fração é 24 centésimos. E em decimal vai ser 0,24. Os quadradinhos vermelhos, 12 centésimos, que a representação decimal é 0,12. E a quantidade em azul dá 14 centésimos. E a representação em número decimal é 0,14. Agora é na página 116. Questão 3. Fernanda desenhou duas figuras do mesmo formato e mesmo tamanho. Eu dividi uma figura em 10 partes iguais e colori 5. E dividi a outra figura em 100 partes iguais e colori 50. A. As partes coloridas de verde representam a mesma parte do todo nas duas figuras? Observando aí a imagem, por mais que estão divididas aí de forma diferente, mas podemos ver que a parte pintada e o tamanho da figura são os mesmos. E lá em cima falou, ó, mesmo formato e mesmo tamanho. Então, a resposta para essa questão é sim, representam a mesma parte, tanto da figura dividida em 10 partes, quanto da figura dividida em 100. B. Que número decimal pode representar a parte colorida de verde na figura dividida em 10 partes iguais? Das 10 partes iguais foram pintadas 5. Então, se eu fosse representar em fração, ficaria 5 décimos. Esses 5 décimos eu tenho que transformar em número decimal. Lembra que vocês estudaram já anteriormente que os decimais a gente coloca um número depois da vírgula. Já os centésimos nós colocamos 2 números depois da vírgula. Então, dividido aí em 10 partes vai ser 5 décimos, que é a mesma coisa que 0,5. E quando ele é dividido em 100 partes iguais, dessas partes foram pintadas 50. A fração seria 50 centésimos. Como que a gente representa esse número em decimal? A gente coloca o 0, a vírgula e acrescenta os 50, já que para ser centésimos tem que ter 2 números depois da vírgula. Vai ficar 50 centésimos. 4. A centésima parte do metro equivale a 1 centímetro. 1 centímetro é igual a 1 centésimo de metro, que é igual a 0,01. Sendo assim, podemos escrever 473 centímetros é igual a 4 metros e 73 centímetros. Esses 73 centímetros eu posso transformá-lo em metros. Como eu sei que centímetro é menor que metro, então eu digo que para transformá-lo em metro, eu tenho que usar um número decimal. Eu vou colocar que é 0,73 metros. Percebam que a nomenclatura mudou. Aqui era centímetro e agora é metro. É igual a 4,73 metros, que é a mesma coisa que 4 metros mais 73 centímetros, que eu transformei em metros, que é 0,73 metros. De maneira semelhante, completem os itens a seguir. 6 metros e 92 centímetros. Eu vou transformar tudo em metros. Então, 6 metros eu já tenho. E os 92 centímetros eu vou transformar em metros. Então, vai ser 6 mais 0,92, que vai dar 6,92. Então, aí, neste caso, você apenas substituiu
o M ali de metros por uma vírgula. Na letra B, 3 metros e 51 centímetros. Eu já tenho metros, agora eu tenho que transformar os centímetros em metros. Então, 3 metros mais 0,51 centímetros, que vai ser 3,51. E ali eu já tenho 725 centímetros, eu tenho que transformar em metros. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que para ser metros, né, e centésimos, eu tenho que ter dois números após a vírgula. Então, eu só vou colocar nessa numeração aí uma vírgula. Vou contar dois números e pôr uma vírgula, contando sempre do número que está à direita. Então, tenho 5, tenho 2. Eu vou colocar uma vírgula entre o 7 e o 2. Então, vai ficar 7,25 metros. Vai fazer da mesma forma com a letra D. 480 centímetros, eu vou transformar em metros. Vou apenas acrescentar uma vírgula aí. Vai ficar 4,80. Ou pode ser também 4,8, porque o zero no final ele não vai influenciar nos números decimais. Ele vai influenciar quando ele vir no começo. Agora, quando ele vir no final, ele não vai ter nenhuma modificação. Na página 117, trouxe aí a utilização do dinheiro. 5. Ao agruparmos 10 moedas de 10 centavos ou 100 moedas de 1 centavo, obtemos o valor de R$1. Assim, 10 centavos equivale a 1/10 de real. 1 centavo equivale a 1 centésimo de real. Observe aí na imagem. Lembrando que 1 centésimo é uma parte menor do dinheiro, né? Que é 1 centavo. Desse modo, podemos escrever R$2,55 ou R cifrão 2,55, que é a representação na forma de dinheiro. Toda vez que tiver esse símbolo, que é o R e que é o S, saibam que está sendo falado sobre dinheiro. Agora, represente as quantias em reais usando números decimais. Vocês vão representar aí utilizando os números decimais. Aí na letra A tem uma moeda de 50 e uma moeda de 25 centavos. As duas são centavos. 50 mais 25 vai dar quantos centavos? Isso aí, dá 75 centavos. Vocês têm que colocar dessa forma aí no quadradinho, porque estamos falando de dinheiro. Então, tem que ter o R e o S. B, tem uma nota de R$5, uma moeda de 10 e uma moeda de 1 centavo. Quanto que forma aí? R$5 mais 10 centavos mais 1 centavo. Então, eu digo que eu tenho R$5,11. Na imagem C, eu tenho 3 moedas de R$1 e uma moeda de 5 centavos. Juntando tudo isso, eu vou ter ao todo R$3,05. E na letra D, eu tenho uma nota de R$10 mais duas moedas de R$2. Já podemos somar diretamente, né? 10 mais 2, 12. E agora tem os centavos. Os centavos é aqueles números que vão ficar depois da vírgula. Eu tenho uma moeda de 25 e uma moeda de 10. 25 mais 10 é 35. Então, os números que vão ficar depois da vírgula é o número 35. Então, eu digo que eu tenho R$12,35. Vamos aí para a última página do nosso estudo dirigido. 6. Alguns números decimais podem ser identificados em certas placas de trânsito. Então, a primeira placa aí está mostrando 2,20. M significa metros. Então, 2,20 metros significa que a altura máxima permitida é 2,20 metros. E a segunda placa, perceba que as setinhas estão mostrando posições diferentes. 1,80 metros.
significa que a largura máxima permitida é de 1,80 metros. Escreva por extensos as medidas indicadas em cada placa. Então, vocês podem escrever de algumas formas diferentes. Vou dar aqui duas sugestões, viu? A primeira aí, posso colocar que é 2 metros e 20 centímetros ou 2 metros e 20 centésimos. E na 2, da mesma forma, posso colocar 1 metro e 80 centímetros ou 180 centímetros ou 1 metro e 80 centésimos. B. Quantos centímetros tem a medida apresentada na placa que indica a largura máxima permitida? Basta a gente olhar a legenda, né? Qual é a legenda que está mostrando a de largura? É a da segunda imagem. Qual é a medida da segunda imagem? Então, a segunda imagem aí está medindo 180 centímetros. Perceba aí, ó. Lá está em metros, então eu tenho que transformar em centímetros. Centímetros é menor que metro. Então, eu desloquei a vírgula, tirei a vírgula. Então, ficou 180 centímetros. 7. O recibo é um meio simples e eficiente de comprovar por escrito que certa quantia em dinheiro foi recebida, ou paga por uma empresa, ou por uma pessoa. Existem diversos modelos de recibo. Observem esse modelo aí que está no livro de vocês. Tenho a quantia, que é o que está aqui do lado, representada aí pelo número R$ 230,50. Vem aí o nome de quem pagou, que foi o José Augusto da Silva, a quantidade escrita aí por extenso, que é R$ 230,50, e o que foi pago, referente aí à prestação de serviços. E para clareza, firmamos o presente, a data de quando esse recibo foi feito. Tem aí Aracaju, 22 de setembro de 2018. A assinatura da pessoa que foi o responsável aí por emitir esse recibo. Quem está recebendo, o endereço dessa pessoa e o CPF. O livro de vocês, na página 11 do material complementar, vai ter um exemplo também de recibo. Vocês vão preencher como se tivesse recebido um valor. Olha, atenção, que esse valor tem que ser entre R$100 e R$500. De qualquer colega que vocês queiram fazer aí, queiram pensar em colocar um nome. Esse valor deve conter uma parte em reais e outra em centavos. Então, não pode ser um valor exato, tem que ter centavos nesse meio.